Em um vídeo anterior eu fiz sobre a história dos dois Undertakers na WWE. Sim, um impostor de Undertaker já esteve na empresa. Se você ainda não viu, eu convido você a ver depois desse vídeo. Também já fiz um vídeo contando a história macabra envolvendo os dois meio-irmãos, Undertaker e Kane, que caso você não viu também é essencial que você veja depois. Mas hoje eu irei falar sobre uma outra história bastante chamativa. Para muitos a história mais bizarra da história da WWE, que é a do impostor de Kane. Sim, um impostor do demônio Kane, conhecido como o favorito do diabo. Antes de tudo, temos que relembrar que no começo de sua carreira, Kane utilizava uma máscara. Essa máscara, segundo Paul Bearer, era porque ele havia tido alguns problemas em seu rosto depois de ter sido queimado na sua infância, quando sua família acabou tendo a casa incendiada por seu meio-irmão Undertaker. Os anos passaram e chegou o momento que Kane teve que tirar a sua máscara, e finalmente vimos Kane sem sua máscara, um pouco ali com o rosto queimado, um pouco meio caricato, e depois de um tempo acostumamos a ver ele então sem utilizar sua máscara de Demon. Passaram-se os anos, aqui estamos em 2006, quando Undertaker faz uma grande dupla com Big Show. Eles se tornam campeões e também grandes amigos. Eram bastante dominantes, eram bastante fortes, eram bastante altos. Até que em um certo momento eles acabam perdendo seu reinado dominante para o Spirit Squad. Perdem então o seu título de duplas para o Spirit Squad. E com isso, algumas coisas começam a ficar bastante estranhas para Kane. O mesmo vive afirmando que está escutando algumas vozes na sua cabeça. E elas dizem 19 de maio, 19 de maio e 19 de maio. Big Show até pergunta para Kane se ele está bem, o que está acontecendo. E Kane está bastante confuso. Mas eles vão para uma revanche em um show do Raw para tentarem recuperar o título de duplas. O ponto é que durante essa luta, Kane simplesmente diz estar ouvindo novamente essas vozes e sai do controle. Ele começa a bater no Spirit Squad inteiro e perde tanto a linha que bate em um dos funcionários da WWE e ainda joga uma cadeira dentro do ringue. O juiz, vendo aquilo, acaba tendo que encerrar a luta por desclassificação, e com isso Kane e Big Show não poderiam mais recuperar o título de duplas. Mas Kane não estava nem aí, tentou utilizar a cadeira mesmo assim, o juiz tomou dele e ele, furioso, faz um chokeslam no juiz. Big Show vai conversar com seu amigo, pergunta o que estava acontecendo e Kane também vai para cima do seu amigo Big Show, o estrangulando e fazendo um chokeslam, e terminando então aquele show do Raw dessa maneira bastante estranha. Depois de um tempo foi anunciado que 19 de maio seria a data que a WWE lançaria um filme de terror, onde a estrela principal seria o próprio Kane, que faria um papel de um lunático religioso que tinha inclusive a mania de arrancar os olhos de suas vítimas. E por conta desses seus desentendimentos com seu amigo Big Show, os dois entraram em uma rivalidade que culminou em um combate de ambos para o Backlash daquele ano. O fato é que Big Show durante a luta não queria machucar Kane, ele só estava preocupado de fato com seu amigo. E no meio da luta as luzes acabam ficando vermelhas, estilo o que é a entrada de Kane. E ele começa a sentir algo, começa a sentir novamente aquelas vozes, fica maluco, fica no ringue meio que se contorcendo. Big Show fica preocupado com seu amigo, pega uma cadeira e lhe dá uma cadeirada, para dessa forma Kane finalmente parar de ouvir aquelas vozes. E parece que funcionou, mas Big Show fica tão preocupado que começa a inclusive chorar pelo estado que seu amigo estava tendo que enfrentar. Em alguns shows seguintes, alguns atores no backstage que fizeram parte daquele filme estavam falando a respeito de como Kane estava agindo de maneira estranha durante as gravações daquele filme.
e inclusive disseram que foi Kane que sugeriu que o filme fosse lançado no dia 19 de maio. Inclusive sugeriu de uma forma bastante entusiasmada, de uma forma bastante desesperada. Mas quando eles falavam aquilo, de repente Kane apareceu e começou a estrangular um dos atores, enquanto os demais acabaram correndo por medo do demônio. Mais tarde, Kane teve uma outra luta contra Big Show. Dessa vez era uma luta de cadeiras, com a estipulação, obviamente, de você poder utilizar cadeiras durante a luta. E no meio dela acaba acontecendo de as luzes novamente ficarem vermelhas e no telão aparecer a antiga máscara de Kane, aquela que ele não utilizava mais, ficava circulando no telão. Deixou Kane completamente furioso mais uma vez, onde o mesmo pegou a cadeira e não parava mais de dar cadeiradas em Big Show, acabando descontando toda sua fúria e medo em cima de seu amigo naquele show do Raw. Depois que a data foi passada, finalmente podemos entender. No dia 19 de maio foi justamente a data onde, quando ele era criança, acabou vendo sua mãe e sua família adotiva sendo queimados. Sim, já contei a história disso no vídeo de Kane e Undertaker. O seu meio-irmão Undertaker acabou queimando a casa onde eles viviam, e com isso toda a família acabou morrendo e Kane sobreviveu, mas teve seu rosto ferido. Até por isso ele utilizava a máscara. E a data disso tudo foi justamente no dia 19 de maio, que inclusive lhe deu a origem como o demônio Kane. O tempo passou e Kane então estava superado de tudo aquilo, pelo menos essa era a ideia. O mesmo foi disputar o título intercontinental contra o campeão da época, Shelton Benjamin. Como já era de se esperar, Kane em certo momento da luta estava dominando, estava melhor e estava prestes a vencer o combate e conquistar o título intercontinental da WWE. Entretanto, novamente as luzes ficam vermelhas. Dessa vez a theme song de Kane começa a tocar, a antiga theme song. E vindo então ao ringue temos a entrada dele. Kane, o demônio Kane. O Kane com a sua roupa antiga, sua roupa de estreia, a sua roupa que utilizou quando chegou na WWE em 97, atacando seu meio-irmão Undertaker. Inclusive a altura era exatamente igual à de Kane, era algo completamente bizarro, todos ficaram assustados. Quem seria esse? Que Kane é esse? Qual é o Kane verdadeiro? Mas o fato é que esse Kane veio, atacou o Kane sem máscara, fez um chokeslam e conseguiu então sair por cima do demônio favorito do diabo. Obviamente tudo isso na sequência iria culminar em um combate dos dois, e de fato aconteceu. O Kane supostamente impostor contra esse outro Kane. Inclusive na época o Kane, supostamente verdadeiro Kane, havia dito que conhecia esse outro cara, que já sabia quem deveria ser esse impostor, que conhecia ele, viu ele crescendo e ele é um cara super sádico, porém nunca revelou o nome. E nesse combate, se surpreenda ou não, mas o impostor Kane foi quem saiu vitorioso, sem roubo, sem interferência, sem nada. O impostor Kane derrotou o Kane supostamente original. Outros momentos marcantes dessa rivalidade é quando o Kane acaba sofrendo dos próprios jogos. O impostor aparece no backstage apagando as luzes, deixando tudo vermelho e vindo pelas costas atacar Kane. O próprio Kane disse que aquele impostor estava utilizando seus próprios jogos contra ele mesmo. E de fato estava, mas estava tendo sucesso. O Kane original não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Até que em um certo show do Raw, Randy Orton e Kane iriam ter um combate entre eles. E no meio da luta, como já era de se esperar, novamente o impostor Kane veio para interferir. Começou a caminhar na rampa. E o Kane original então conseguiu ir para cima dele. Entretanto, se distraindo na luta, Randy Orton, sempre esperto, conseguiu aplicar um RKO e derrotar Kane, deixando então ele
desmaiado, pelo menos supostamente, no meio do ringue, enquanto o impostor Kane já ia entrando para tentar atacá-lo. Mas Kane original rapidamente conseguiu se levantar e dar definitivamente uma surra no impostor Kane. O mesmo conseguiu aplicar 3 chokeslams seguidos dentro do ringue. Era a primeira vez que ele estava finalmente dando uma grande resposta contra o impostor. O mesmo ainda arrastou o impostor Kane para a rampa da arena e lhe aplicou um chokeslam sem proteção nenhuma. Estava quase indo embora, mas resolveu levar o impostor Kane para o backstage até a saída da arena. Então temos uma cena bastante clássica, onde ele fala para o impostor Kane: "Eu acho que isso me pertence", arranca a máscara do impostor e o joga pela porta. Olha para a máscara e aguarda para o futuro. Então esse foi o fim do impostor Kane. Nunca mais vimos ele e inclusive na ocasião também não foi mostrado seu rosto. Ficou sempre essa dúvida: quem seria aquele cara? Na época ninguém descobriu, mas descobrimos que ele nunca mais voltaria e que Kane nunca conseguiu inclusive derrotá-lo. Por conta disso, muitos inclusive levantaram teorias de que talvez o demônio Kane não pertence exatamente a um corpo. Na verdade, ele seja uma espécie de espírito que incorpora Kane algumas vezes. Isso explicaria o fato de Kane sem máscara ser um pouco mais frágil, ser um pouco mais fácil de ser derrotado, e o Kane mascarado ser um Kane bem mais dominante. Inclusive justificaria o motivo de o impostor Kane ter derrotado o Kane original. Tanto que anos depois Kane voltou a utilizar sua máscara justamente em uma storyline onde ele estava sendo bastante derrotado, até que essa máscara voltou a lhe dar forças e fazer com que ele voltasse a ganhar algumas lutas. Alguns de vocês também devem se recordar que nos tempos de autoridade, Kane se transformou em outra pessoa. Tirou aquela sua máscara de Demon, deixou ela guardada. E inclusive durante sua rivalidade com Seth Rollins em 2015, ele vivia uma espécie de dupla personalidade, onde quando ele agia como Kane executivo, era alguém mais frágil, mais bobo, mais manipulável, mais controlável, mas quando utilizava a máscara se tornava definitivamente no demônio, complicado de ser batido, complicado de ser derrotado. Então, muitos acreditam que até hoje exista sim 2 Kanes. Um é o Kane corpo, o outro é o Kane espírito. O que será realmente a verdade?